Bem, pessoal, continuando. Então nós temos, desde a coluna A até a coluna I, uma vez que eu clico sobre a coluna A, seguro e arrasto até aí, todo o intervalo, todas as linhas dessas colunas estarão aqui dentro da minha tabela intervalo. Ou seja, ainda que eu vá lá na linha 5.000, na linha 6.000, digite alguma coisa, mande atualizar, vai refletir na minha tabela dinâmica. Eu elimino o problema de ter limitações quanto ao número de linhas. Pois bem, ainda nessa tela inicial, criar tabela dinâmica, eu tenho a opção usar uma fonte de dados externa, que eu poderia escolher uma tabela do Access, por exemplo. Vou voltar, que o meu objetivo é trabalhar com essa que nós estamos aqui no Excel mesmo. Aqui eu tenho, escolha onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Eu posso optar por nova planilha, vai ser criada uma outra aba, uma outra planilha aqui embaixo, e dentro dessa outra aba vai ser criada a minha tabela dinâmica. Se eu optar por planilha existente, ele vai me dar local, ou seja, me pedindo, me direcionando ou me permitindo selecionar o local onde eu quero inserir essa tabela dinâmica. Eu vou marcar a opção nova planilha, e vou dar um OK. Você pode perceber que ele mudou aqui para mim, ou melhor, ele criou uma outra aba, uma outra planilha, cujo nome é Plan 1, e eu vou renomear para tabela dinâmica. A partir de agora, todas as vezes que eu clicar neste local indicado como tabela dinâmica 1, nós teremos esses quadrantes sendo apresentados, que são as listas de campos da tabela dinâmica. Quando eu clico fora desse campo conhecido como tabela dinâmica, os quadrantes somem. Clico novamente sobre ele e eles aparecem. Por que do nome tabela dinâmica? A partir de 3, 6, 9 colunas que nós tínhamos na minha base de dados, eu vou conseguir extrair uma série de informações. Ou seja, ainda que com um conjunto relativamente pequeno de informações, eu consigo ter ou retirar, extrair uma série de informações relevantes para o meu dia a dia ou para o meu negócio. Por exemplo, se eu quiser saber qual produto mais tem saído em determinada filial ou qual consultor tem um melhor resultado em relação aos demais e a partir dele nivelar a minha equipe por cima, aumentando a previsibilidade de resultados, é possível fazer tudo isso apenas com alguns cliques, apenas com algumas seleções na tabela dinâmica. Então vamos aos fatos propriamente ditos. Se eu quiser saber qual filial tem o melhor resultado, eu clico sobre o campo que eu quero analisar, por exemplo, filial, clico sobre ele, seguro e arrasto aqui para este quadrante, que é o rótulo de linha. À medida que eu faço as seleções, clico, seguro e arrasto e vou alterando as informações dentro desses quadrantes, as informações aqui na minha tabela dinâmica vão refletir isso. Por exemplo, quando eu jogo em rótulo de linha, as informações ficam nesse sentido, que é o sentido vertical. Se eu optar por colocar o nome dos consultores no sentido horizontal, eu vou ter que colocá-los aqui no quadrante rótulo de colunas. Então agora eu já tenho o nome de todos os consultores, ok? Se eu quiser saber produto aqui no sentido vertical, eu jogo eles para rótulo de linhas. Eu tiro o campo filial e jogo aqui para cima. Então eu vou trabalhando as informações à medida da minha necessidade. Se eu percebo que isso não atendeu às minhas expectativas ou não consigo extrair a informação da maneira clara ou da melhor maneira para mim, eu vou alterando a disposição das informações aqui nos quadrantes. Pois bem, agora eu tenho o nome de cada um dos produtos que eu comercializo, lembrando que nós estamos falando de uma empresa que trabalha com móveis planejados. Então, exemplo, armário para banheiro, cozinha, quarto de casal, quarto de solteiro, rack com painel, são produtos que fazem parte do mix que essa empresa trabalha. Pois bem, já que eu tenho o nome dos produtos e agora o nome dos consultores, se eu quiser saber o valor que cada um deles vendeu, isso nós vamos ver na próxima videoaula. Até lá!